Quero dizer assim para vocês que essa é a nossa série. Nós estaremos aí numa jornada de alguns domingos juntos, né? E falando um pouquinho sobre essa jornada, eu quero comentar com vocês que, lendo um trabalho acadêmico atualmente sobre os recursos pedagógicos que Jesus utilizava para se comunicar com as pessoas, e obviamente esse autor fazia menção ali à grandeza do que isso significaria, dado aos grandes alcances de Cristo, no seu modelo pedagógico até os dias de hoje. Eu encontrei algumas coisas bem interessantes, inclusive que estava sendo comentado que Jesus, ele se utilizava de alguns recursos para poder comentar e assim ensinar a partir deles os seus alunos. Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela a videira. Jesus olhava para uma videira, uma parreira de uvas, e de repente tirava uma lição dela. Eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que está ligado a mim, esse dá muitos frutos. Jesus às vezes olhava um passarinho que estava na copa de uma árvore, tranquilo, e ali ele tirava também uma belíssima lição. Não andeis ansiosos pela vida, não valeis vós muito mais do que as aves, mas observe as aves do céu como elas voam, elas não semeiam, elas não colhem, mas elas têm o necessário para viver. Jesus, em outras ocasiões, ele olhava um garotinho sendo um pastorzinho de ovelhas, e falava assim, que um dia uma ovelhinha se perdeu, 99 ele deixou para poder buscar a que se perdeu, porque existe muita festa nos céus, quando alguém que se perde é novamente encontrado. Ou seja, Jesus se utilizava dessas coisas para poder ensinar lições. E eu fiquei me pensando, e se Jesus estivesse andando hoje pelas ruas aqui de São Paulo, ou talvez olhando um pouquinho mais de perto a sua realidade e a minha realidade, de onde ele extrairia, quem sabe, as lições? Chega a dar pânico quando nós vemos, não é verdade, a bateria do nosso celular cessando. E eu acho que essa ação de colocar um celular para carregar, talvez Jesus se utilizaria dela para poder dizer que nós precisamos estar ligados à fonte de energia, que é o nosso Deus, para nós podermos sobreviver ao longo dos dias, tendo energia suficiente para poder tocar a vida. Para termos vida, é necessário estarmos ligados à fonte. Quem sabe Jesus, talvez numa outro exemplo, olharia, né, ali o metrô, bem no horário do pico, né, lotado, e diria, como pode pessoas viverem tão próximas umas das outras, mas se sentirem tão sozinhas também? Mas uma dessas cenas, talvez eu me aproprio dela para ser a tema da nossa grande mensagem. Talvez Jesus, andando pelos corredores de um colégio, ou quem sabe visitando sua casa, não veria um garoto com um cubo mágico nas mãos, e poderia dali extrair lições especiais. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu, outro dia, passando no shopping, vi muitos modelos, alguns de me causar arrepio. Confesso para vocês que estou tentando aprender esse, e já é difícil, mas eu vi alguns que me deixaram perturbados. Outros modelos, enfim, existem também, alguns que pessoas se dedicam a conhecer para poder ajudar a resolver, e ainda outros, pessoas vão sendo criativas com essas peças, esses quebra-cabeças importantes, onde eles vão se desenvolvendo. Eu quero até mostrar para vocês um breve vídeo de um garoto fazendo isso, de uma maneira muito especial. Esse garoto, ele estava numa competição de meninos que estavam ali mexendo com o cubo mágico, e ele primeiro tem ali a oportunidade, já com a contagem ativa, de analisar o cubo que ele tem nas mãos. Verifique que ele está verificando a posição das peças, o que ele tem ali de possibilidade de movimentos, e ele, ao analisar aquele cubo, ele começa a memorizar quais seriam os movimentos perfeitos para que ele pudesse constituir aquele cubo e aquele cubo ter solução. Alguém venda os seus olhos, e para garantir que ele não veja nada, tampa com uma folha onde está o cubo, mas ele, com mãos extremamente habilidosas, ele consegue, com pouco mais de 40 segundos, a resolver o cubo inteiro. Alguém aqui se habilitaria? Eu também não, confesso para vocês, mas extremamente rápido, né? Amigos, o que eu quero dizer para vocês
é que nesta série nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A maneira como nós, cubos vivos, podemos ser resolvidos e ajudados por Deus no processo dessa construção tão complexa. Mas nós precisamos estar nas mãos do jogador correto, daquele que tem os movimentos certos para nos ajudar. Nosso primeiro tema, hoje, nós vamos conhecer o cubo. No segundo tema, vamos resolver por camadas. Essa é uma das regras de quem mexe com o cubo mágico. E por último, aqueles movimentos prontos que vão nos ajudar a ter um caminho certo, seguro, para completarmos e termos sucesso em tudo isso. Falando sobre o tema de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais o cubo para iniciar esse desafio. E eu quero trazer aqui alguns elementos para vocês, que eu comecei a me aproximar do cubo, primeiro porque um dia apareceu um cubo lá em casa. E o meu garotinho, que tem 6 aninhos, estava ali mexendo nele e tentando, se ajustar. Eu falei, como eu vou ensinar se eu não faço ideia de como é que é isso? Então eu comecei a manipular um cubo, e também no trabalho tem um amigo que gosta de cubo mágico. E ele tem alguns lá, e ele manipula, e a gente ficou conversando sobre isso também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez seja uma curiosidade para alguns, para os outros talvez novidade alguma, mas só para vocês saberem. O cubo, ele tem sempre esse pelo menos 3x3, vou falar desse, Ele 3x3, ele tem um meio de uma determinada cor. Isso quer dizer que essa superfície vai ter a cor que está no meio. Mesmo que o cubo esteja todo bagunçado, se você olha para um lado meio azul, quer dizer que aquela é a superfície azul. Meio laranja, aquela é a superfície laranja. Eu vim aprender isso depois de começar a consultar alguns vídeos no YouTube, E é interessante que essa é uma regra do cubo. Você precisa saber como identificar qual parede vai ter qual cor. E no cubo 3x3 é o meio. Como se não bastasse, nós precisamos também conhecer as paredes contrárias. Ou seja, se aqui eu tenho a parede amarela, a contrária será branca. Se eu tenho a parede azul, a contrária será verde. E se eu tenho a laranja, a contrária será vermelha. E isso nos ajuda também a sabermos como guiar as peças e guiar os giros possíveis ali. Falando nesses giros, existem alguns movimentos que são possíveis quando você está lidando com um cubo. Você pode girá-lo horizontalmente, mas você pode girar também ele verticalmente. Tudo bem? Ele tem um eixo dentro dele que vai permitir que esses movimentos eles aconteçam. Tudo bem? Tem um eixo que segura todas as paredes e você vai conseguindo manipular. É interessante que uma última regra que eu quero destacar para vocês de um cubo é exatamente essa daqui, que o cubo, ele precisa estar orientado para que o jogador saiba onde começar a fazer os movimentos. Então, por exemplo, é muito comum nos vídeos que eu assisti, alguém colocar assim, que a superfície amarela, eu vou encontrar a superfície amarela a partir de onde? Do centro. Então, o centro vai me dizer que aquela é a possível superfície amarela. Ela deve ser o topo. Então, imediatamente, a superfície de baixo vai ser a superfície branca. E eu vou ter agora condições de saber o que é direita, o que é esquerda, o que é topo, o que é base, o que é frente e o que é fundo. Isso vai me ajudar agora a saber 2 giros horário ou anti-horário, 2 giros horário na direita, 2 giros anti-horários no topo, e assim a gente vai aprendendo os movimentos e decorando essa sequência de movimentos para poder conseguir cumprir o cubo. Ou seja, eu só vou conseguir resolver o cubo se eu posicionar ele de maneira correta para o jogador, tudo bem? Muito bem. Eu estou com isso, e já propus no início da nossa fala, que a ideia dessa série é que eu e você somos comparados a um cubo. E para isso nós vamos extrair pelo menos 2 lições dessa ideia de conhecer o cubo. A primeira delas, no desafio da vida, eu e você estamos em construção. E o conhecimento de nós mesmos é a chave do sucesso. Eu e você estamos em construção. Estamos assim. Não estamos totalmente resolvidos.
nós temos questões. E nós estamos como um cubo desse daqui, precisando ser resolvido, precisando de solução. Conhecimento de si próprio, autoconhecimento. Como isso é importante para a nossa vida. Você se conhece? Você se conhece? Quantas vezes você já se perguntou sobre o quanto você se conhece? Eu acho muito rico o ambiente que nós nos reunimos hoje, porque esse é um lugar onde a gente faz perguntas ou a gente se questiona coisas que normalmente a gente não se pergunta ao longo da vida. Então aqui nos força a nós termos um pensamento guiado para coisas que não são comuns. Por isso eu insisto, você se conhece? Quem é você? Como é você? Como você reage? Eu conheço um método, né, que alguns indivíduos conhecem também, chamado janela de Johari. Já ouviram falar disso? A janela de Johari é um método, tá? Esse é um método mais técnico que as pessoas se utilizam para poder se conhecer um pouco mais. Você tem ali um cubo, parece um cubinho, né, 2 por 2, e você vai ter ali pelo menos 4 campos. O campo que vocês percebem na esquerda de vocês é aquilo que os outros conhecem ou não conhecem a meu respeito. E quando você vai na horizontal, você vai ter aquilo que eu conheço e não conheço a meu respeito. Portanto, você vai formando agora janelas. A primeira janela, a inferior esquerda, é essa que está dizendo o quê? Do eu aberto. É tudo aquilo que eu conheço a meu respeito e as pessoas também conhecem, tá? Se alguém me perguntar, como você é? Eu sou alguém concentrado. Aqueles que me conhecem, talvez digam a mesma coisa. E se disserem, isso é um eu aberto, todos conhecem. Mas nós temos logo acima dele, quem? O eu secreto. Quem é esse? Só eu conheço. E ninguém mais conhece. São aqueles segredos nossos, que somente nós manipulamos. Não deixamos ninguém chegar perto. E se alguém chega, a gente se arrepia, a gente se irrita, não deixa a pessoa encostar, porque aquele é o meu eu secreto. Um cuidado especial a gente tem nisso. Do lado do eu aberto, a gente tem quem? O eu cego. Quem é o eu cego? Todo mundo sabe, mas eu não faço ideia que eu sou daquele jeito. É o chamado sem noção, né? Ele é sem noção. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é daquele jeito, mas ele parece que se perdeu, não sabe, né? Muito bem. Mas ali em cima tem um eu desconhecido, coisas que eu não sei, e coisas que os outros não sabem. Mas eu sou. Eu sou. Só ainda não foi mencionado. Normalmente isso surge ou emerge das crises, dos problemas, dos desafios, das horas complicadas, quando a gente é sacudido para poder se apresentar. Muito bem. Essa é uma maneira técnica, isso aqui é interessante. Dizem os autores, então, que o legal seria eu me permitir um dia participar de uma conversa onde eu entrego o mesmo questionário a 10 pessoas. Os 10 respondem e eu também. E depois começar a fazer as comparações do que eu não sei, todo mundo sabe. Do que todo mundo sabe e eu não sei, né? E assim a gente fazia essa ideia. E ampliar a janela do eu aberto, que é a janela mais saudável para que nós possamos ter em nossas vidas. Eu quero mencionar uma outra aqui, que essa aqui é meio antiga, talvez alguns já se lembrem daquele questionário Proust. O questionário Proust não era normalmente chamado desse nome. Na minha infância eu cheguei a responder alguns desses cadernos. Eram chamados cadernos de perguntas. Lembram disso? Bem, o mais antigo encontrado foi o do questionário Proust. O que é isso? As cadernos de perguntas normalmente eram feitos, as meninas faziam muito isso, para os meninos responderem, né? E eles faziam um caderno com várias perguntas, e a ideia é que eles fossem respondendo ali, e depois entregassem para que elas pudessem ler ali aquilo que tinha sido respondido. Muito bem. Essa é uma forma também de você se conhecer. Muitas perguntas sobre você mesmo eram feitas ali, mas fizeram para esse indivíduo chamado Proust, que foi um escritor, Marcel Proust, escritor do século XIX, enfim. Qual o principal aspecto de sua personalidade? E ele colocou a necessidade de ser amado. E ele especifica, mais precisamente, de ser acarinhado, mimado, muito maior do que ser apenas admirado. Assim ele era, assim ele se apresentou. Será que você falaria a mesma coisa? Perguntou para ele, se você não fosse você mesmo, quem você gostaria de ser? E de repente ele responde, eu mesmo.
que é quem as pessoas mais admiram e gostariam que eu fosse. E ele ainda responde no final: por qual defeito você tem menos tolerância? O caderno perguntava. E ele respondeu: aqueles que eu compreendo. Amigos, reflexões de perguntas e possibilidades de nós falarmos de nós mesmos. Mas talvez a minha razão aqui de reflexão bíblica hoje esteja na pessoa de Moisés, que foi um grande líder escolhido por Deus para guiar uma multidão no meio de um deserto, saindo da escravidão rumo à liberdade. E isso não foi fácil. Um homem experimentado, passou por muitas situações, mas eu queria hoje refletir com vocês num episódio especial da vida dele. Ele nos seguirá ao longo da nossa jornada, das séries, dos 3 temas, como sendo a nossa figura a ser analisada. E por que eu escolhi ele? Porque ele fez uma pergunta que para mim é uma pergunta muito importante. Quero descobrir sobre isso com você, lendo na Sagrada Escritura aquilo que está escrito em Êxodo capítulo 3, 7 a 12. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, amorreu, ferezeu, eveu, jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo este povo. Vem agora, eu te enviarei até o faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo de lá, servireis a Deus neste monte. Moisés estava num deserto, e em dado momento ele viu uma sarça, né, uma moita, ou ali uma árvorezinha, e ele estava ali em chamas, só que ela não se consumia. Entendendo ele que aquilo não poderia ser uma coisa normal, mas sim sobrenatural, ele se aproxima para ver o que aquilo significava. E quando ele chega perto, a voz de Deus ali se manifestava. O próprio Deus estava ali naquela chama especial e falou estas palavras para ele. E quando ele entendeu o tamanho do desafio, ele fez uma pergunta: mas quem sou eu? Quem sou eu? Por que ele fez essa pergunta? Porque essa pergunta ela é importante para que nós possamos encarar desafios. O desafio de hoje, para que nós tenhamos uma vida melhorada, ampliada, para que conquistemos mais, para que possamos mais, para que estejamos mais completos, resolvidos em coisas que não resolvemos. No desafio de Moisés, existia um desafio exterior, conduzir o povo como um grande líder, mas existiam algumas coisas que ele também precisava consertar, que ele precisava completar em sua própria vida, para se sentir confortável em encarar grandes tarefas, como aquela que Deus agora confiava a ele. Quando ele pergunta quem sou eu, algumas coisas vão ficando ali claras. Primeiro, o que ele pensava? O que ele pensava a respeito de si mesmo? O mesmo texto que antecede aqui no livro de Êxodo, diz assim, que ele poderia dizer: será que eu sou apenas um assassino por ter matado um egípcio que violentava um hebreu? Será que eu sou apenas um fugitivo porque eu tive que sair correndo de lá e vir para esse deserto? Será que eu sou apenas um brigão porque eu, quando cheguei nesse deserto, vi homens que queriam assaltar ali 2 mulheres e fui protegê-las e briguei com eles? Ou quem sabe eu sou um fracassado, porque antes eu morava num palácio, agora eu vivo no deserto. Ele pensava somente sobre as suas limitações para poder resolver o cubo. Esse é um primeiro aspecto. O segundo, o que ele pensava sobre aquela tarefa? Ele ser o líder de um grande povo? Afinal, ele conhecia o faraó, morou no palácio com ele,
sabia quem ele era, suas reações, seu jeito de ser, as suas ordens, sua altivez, ele conhecia tudo, mas ele também conhecia a violência, conhecia a perseguição, conhecia o poder dos egípcios, ou seja, ele pensava em tudo o que poderia dificultar o cubo a ser resolvido. Em primeiro lugar, o que ele pensava sobre si, eram apenas nos limitadores, para que ele se considerasse apto a ter um novo passo, um novo rumo, uma nova vida, uma perspectiva melhor, ser agora alguém que consegue vencer grandes desafios. Quando ele olha para si, ele apenas vê as coisas que estão difíceis. Quando ele olha para fora, ele fala, olha o povo, olha o faraó, eu conheço aquele local, nada vai dar certo. A gente começa com aquela ideia, né, de ó céus, ó terra, e a gente vai lamentando, lamentando, lamentando. E a gente deixa às vezes de verificar que à nossa frente existe uma grande possibilidade de nos tornarmos completos, resolvidos, porque estamos apenas focando nas coisas que são difíceis ou ruins em nós mesmos. O texto de Provérbios, no capítulo 15, verso 30, diz assim, um olhar animador traz o quê? Alegria ao coração. Aqui está um conselho para nós. Ao ver que as coisas estão misturadas, difíceis, parece impossível, que você comece a pensar, e se? E como seria isso resolvido? Como seria a minha vida, o meu coração, meus relacionamentos, meu trabalho, minha vida financeira, a minha paternidade? Como seria se de certa forma eu tivesse agora soluções para questões internas, medos? Como seria se eu pudesse agora viver tudo isso, não olhando para as coisas que são difíceis ou ruins em nós, porque elas já nos bastam, mas como melhorar isso? Como ser diferente? Como conseguir? Como ampliar? Como aproveitar as oportunidades que Deus está propondo para nós? Robert Collier é um autor que eu admiro, e ele diz assim, comece a ver as coisas como elas podem ser, ao invés de vê-las apenas como elas são. Pense em qualquer coisa da sua vida que você acha que hoje, como um cubo, precisa ser resolvida. Comece a sonhar com elas, do jeitinho que elas podem ser, ao invés de apenas vê-las como elas são. Isso é importante, porque assim você começará a conhecer a si mesmo, você começará a entender que você tem a oportunidade hoje de colocar a mão em algumas coisas e não precisa ficar olhando só para o que há de ruim em você mesmo, ou de difícil ao seu redor, mas um olhar positivo é importante quando estamos nos analisando. A segunda lição importante que eu quero tirar com vocês aqui, ela diz assim, aquele que eu convidar a me moldar, precisa me conhecer, e eu preciso saber que estou nas mãos do melhor de todos. Moisés, quando estava ali na frente do Senhor, recebendo dele as palavras de ânimo para se tornar um grande líder, porque ele tinha uma questão a ser resolvida, o seu povo estava em sofrimento, Deus começou a declarar algumas coisas a Moisés. O que Deus pensava sobre Moisés? Em primeiro lugar, Deus conhecia Moisés pelo seu nome. Ele disse, Moisés, Moisés. E eu acho que isso deve nos fazer uma referência a como Deus se relaciona conosco. Sabe, embora possamos estar aqui em um número expressivo de pessoas, Deus conhece você pelo próprio nome. Deus sabe quem é você. Ele conhece as suas lutas, suas particularidades. Deus conhece os seus dias. Ele sabe o que se passa em você quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir. Deus sabe o que representa quando um dia ele nasce e você agora tem que partir para mais um dia desafiador. Onde quer que você esteja, Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece pelo seu nome. Da mesma maneira, Deus sabia das limitações de Moisés. No entanto, quando Moisés se aproxima, ele fala, Moisés, tire as suas sandálias. O local que você está vindo é um local santo. Eu preciso que você esteja na sua maior pureza agora, que você venha
venha a sua humildade, venha descalço, porque eu vou te entregar novos caminhos, Moisés, mas eu preciso que você se aproxime. Eu conheço as suas limitações, mas também sei do que sou capaz. Amigos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de proximidade, não é de distância. E quando Ele nos convida a fazer parte das suas coisas, Ele diz: tira também as suas sandálias, tira aquilo que faz você se tornar um pouco mais arrogante, um pouco cheio de si mesmo. Analise realmente quem você é e perceba que analisando quem você é, eu preciso te transformar e entregar a você coisas maiores e melhores. Queridos, Deus se mostrou familiar a Moisés quando falou assim: olha, eu, Moisés, não sou tão somente o Deus que te convido agora, mas eu sou o Deus de Abraão, o pai de todo o seu povo. Eu sou o Deus de Jacó, o filho dele. Sou o Deus de Isaque. Sabe, deixe-me dizer uma coisa para vocês: eu sou o Deus da sua casa, da sua família, da sua intimidade. Eu sou o Deus que posso te ajudar a crescer e a resolver as coisas que hoje podem estar te incomodando. Deixa eu ser o operador, o jogador do teu cubo, porque certamente eu vou conseguir fazer dele um cubo mais completo, em construção, para se tornar melhor a cada dia. Deus se mostrou sensível, porque falou assim: eu conheço a dor do meu povo, está lá sofrendo. E Deus também diz que Moisés era o escolhido. Deixa eu falar uma coisa para você: não se diminua achando que Deus, pela maneira como você se vê, não vai desejar te usar, não vai desejar fazer alguma coisa grande em você. Mas lembre-se de que o Senhor vai pegar você onde você está, vai moldar você para que você se sinta mais confortável para assumir grandes tarefas, mas permita-se que Deus se aproxime e faça a boa obra em você do jeitinho dele. Queridos, isso é profundo, porque isso mostra que eu e você hoje temos uma grandiosa oportunidade à nossa frente. Sabe por quê? Porque Deus pensava que Moisés seria a sua melhor companhia. Quando Moisés pergunta: quem sou eu? Sabe qual a resposta que Deus dá em resumo? Eu irei contigo. Quem sou eu? Você é a minha companhia. Quem sou eu? Você é o que vai comigo e eu vou contigo. Sem nós, não tem como, sem Deus, não tem como nós sermos completos para as tarefas importantes da vida, e principalmente aquela que começa dentro do nosso coração. Deus está hoje convidando a todos nós para uma proposta muito especial, porque Deus conhecia a Moisés e sabia que ele mesmo era o melhor para resolvê-lo. É por isso que o texto bíblico nos diz assim: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Deus conhece você, Deus sabe, tá bom? Deus, quando olha para você, fala: é isso mesmo, é isso aqui. Então você não precisa ter vergonha quando for conversar com Deus, você não precisa se sentir pequeno ao se apresentar a Deus. Deus sabe, isso aqui sou eu estou me vendo aqui, eu estou me vendo. E Deus quer fazer movimentos importantes na sua vida, quer consertar algumas coisas, mas tem caminhos. Parece que tudo está muito embolado, mas daqui a pouco as coisas se ajeitam. Parece que as peças não vão nem se encaixar, mas elas vão chegar lá. Apenas se posicione para que Deus faça uma grande e boa obra em você. E sabe qual é a tranquilidade que você pode ter? É essa daqui. Paulo um dia escreveu: eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que tudo esteja o quê? Completo. Até que tudo esteja completo no dia final, no dia de Jesus Cristo. Ele sabe que você precisa e tem buscado, em meio a dores e dificuldades, é claro, nada é tão confortável quando nós estamos buscando nos conhecer melhor, para nos posicionar melhor na vida, para saber o que escolher.
mas Ele está te dizendo: sabe quem é você? Você é tudo, se você me tem ao seu lado. Mas você não vai conseguir se resolver sozinho, porque um cubo sozinho, sem alguém que o resolva, é só um cubo bagunçado. Deus quer te chamar hoje para uma obra especial. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é essa: o que você acha, de verdade, de permitir Deus ser aquele que vai moldar a sua vida até que tudo fique perfeito, até que tudo se complete? O que você acha dessa ideia? Você gostaria de tentar isso? Porque se você quiser tentar, o nosso Deus já se colocou à sua disposição. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e nos ajude a sermos um cubo melhorado a cada dia, a cada movimento, para tarefas pessoais e especiais nesse mundo, cada dia mais importantes. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe, e nesse momento nós vamos louvar de maneira muito especial com esses princípios em nossos corações. Que Deus esteja com vocês. Toca em mim e derrama
Pai eterno, muito obrigado pela bênção de verificar, Senhor, que em Tuas mãos nós seremos completos. Nos ajude hoje, ó Senhor, a nos conhecermos mais, ao analisarmos melhor o que está ao nosso redor. E, ó Deus, nos mostre que sem Ti ao nosso lado, as coisas não poderão ser tão lindas, tão completas, tão esplendorosas como quando estamos contigo. Nós pedimos, Senhor, que assim como foi com Moisés, que o Senhor hoje também, através dessa mensagem, desta canção especial, que através de amigos ou influência da Tua própria palavra, o Senhor nos mostre, ó Deus, a importância de nós darmos um passo rumo às resoluções que temos conosco, mas rumo aos planos que o Senhor também possui para nós, que são planos maiores, são planos grandiosos, de termos sentido na vida, de termos significado e propósito. E por isso pedimos, Senhor, fica conosco, contigo iremos, é o nosso pedido, para que o Senhor nos transforme como cubos modernos, em nome de Jesus.